Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos à nossa assistência espiritual aos animais, realizada pelo Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez por estarem sempre nos acompanhando pelas redes sociais, compartilhando conosco esses momentos de reflexão, de aprendizado, de pensamentos de amor e de gratidão a Deus por estarmos vivos e seguindo aí o nosso caminho juntos. Nós vamos iniciar a nossa preleção, reflexão de hoje, mas antes, vamos lembrando a todos para reservar aquele recipiente com água, né, tanto para você quanto para o seu amiguinho pet, seu amiguinho de quatro patas, para que essa água possa ser magnetizada ao final da nossa assistência espiritual. Para iniciarmos a nossa preleção, antes nós vamos fazer uma oração. Vamos buscando aí o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, vamos nos elevando espiritualmente para que possamos receber todas essas boas energias de uma forma plena. Então nós vamos fechando os nossos olhos nesse momento, vamos respirando profundamente, enchendo bem os nossos pulmões de ar, até o limite do conforto de cada um. Vamos deixando de lado as nossas tristezas, nos desligando das nossas preocupações, focando na nossa paz interior. Vamos fazendo também uma conexão em pensamento com o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, esse amigo que está sempre conosco, sempre nos auxiliando, nos guiando na nossa caminhada, nos intuindo em todos os momentos, as atitudes do bem. Vamos também cumprimentando os franciscanos, cumprimentando Francisco de Assis, protetor dos animais, da natureza. Vamos nos ligando também a Maria de Nazaré, Maria, Mãe de Jesus, e também a nossa mãezinha espiritual, pedindo a ela que possa nos envolver com seu manto azul, acalentando o nosso coração, serenando nossos pensamentos, nossos sentimentos, e que rogue sempre por todos nós, nos nossos momentos de aflição. Maria vai nos conduzindo até Jesus, seu Filho, e perante o nosso Divino Mestre, nós pedimos a Ele que esteja conosco nesse momento e que, através da sua luz, do seu amor, reacenda em nós a fé, a esperança, que possamos receber hoje tudo aquilo que nós mais necessitamos nesse momento,
E como Jesus mesmo disse, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, vamos de mãos dadas com Ele, com Jesus, até Deus, nosso Pai Criador, e de joelhos perante Deus, nós fazemos aquela prece que Jesus nos ensinou e que nos torna todos irmãos em um único Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E dessa forma, nós pedimos licença e permissão para dar início à nossa preleção de hoje, rendendo graças a Deus. Muito bem, como alguns de vocês que já nos acompanham há algum tempo sabem, né, a preleção ela faz parte da nossa assistência espiritual. Então, muito mais do que estarmos aqui simplesmente falando sobre temas que muitas vezes parecem aleatórios e que não são, as preleções elas têm como objetivo provocar reflexão, reflexões que vão nos auxiliar e nos guiar na mudança dos nossos comportamentos perante os fatos, perante as situações da nossa vida. Essas reflexões nos auxiliam nessa mudança que ela é necessária, porque muitos casos nós vemos que a causa daquilo que nos incomoda hoje, daquela doença que às vezes nos acomete, está justamente como origem de como estamos lidando com esses desafios que a gente encontra perante a nossa jornada nesse planeta. Então é importante que nós reflitamos sobre essas questões e pensar melhor de que forma que nós podemos encarar esses desafios da vida para que a gente possa seguir de uma forma mais tranquila e mais equilibrada. E o tema proposto dessa semana é: Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. Esse tema ele faz parte daquelas belas mensagens deixadas por Jesus Cristo durante a sua passagem aqui na Terra, quando ele falava aos seus discípulos, né, sobre as bem-aventuranças. Essa passagem ela está descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E da mesma forma, né, alguns trechos que nós vamos falar aqui, inclusive, são trechos do Evangelho de Mateus, que está descrito também na Bíblia. Eu vou ler alguns desses trechos do capítulo 10, para que a gente possa usá-los como base para a nossa reflexão. Então, no item 1 do capítulo 10, Mateus, no capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E ainda Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 10, ele diz o seguinte, ele explica, né, que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor
denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes e das ofensas que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão se de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Então vejamos, meus amigos, quando Jesus fala dos misericordiosos, ele se refere justamente àquelas pessoas que já se mostram capazes de cultivar um sentimento de compaixão, aquele sentimento de empatia pelo próximo. É aquela pessoa que é capaz de ser solidária, de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro e buscar o ponto de vista daquela pessoa. E mais do que isso, não só se colocar no lugar da pessoa, mas ter aquela consciência de que o outro sofre tanto quanto ela mesma e que erra tanto quanto ela mesma. Então, essas passagens que a gente leu agora, elas nos levam a refletir sobre essa importância do perdão e da importância do entendimento da lei de causa e efeito nas nossas ações diárias. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que fizermos, que nós, tudo isso voltará para nós mesmos. Porque, e por esse motivo mesmo, é que nós temos que compreender o nosso irmão mais difícil. Temos que ser mais pacientes com aquela pessoa que causa certas contrariedades aí na nossa vida, aquele familiar ou aquele colega do trabalho, aquele que a gente não tem muita afinidade, vamos dizer assim, ou facilidade de relação. Porque em algum momento nós também vamos ser necessitados de compreensão. Então, se nós não compreendemos, como que nós esperaremos ser compreendidos também? Então, esse é o sentido do perdão. Perdoar, porque todos nós também precisaremos ser perdoados. Nós falhamos também. Nós erramos, nós ofendemos, mais ou menos, mas a gente também falha. Isso é parte do nosso processo desse momento, do momento que estamos agora nesse planeta. E essa questão do perdão, ela é muito importante, e o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata muito profundamente disso, e eu recomendo que todos leiam todo o capítulo 10 em profundidade e estudem esse capítulo, porque ele é cheio de uma riqueza de aprendizado sobre essa questão do perdão, e também em relação à lei do amor, essa lei divina, essa lei universal que é fundamental para que a gente possa compreender todo esse processo de perdão. Agora, é lógico, perdoar é fácil? Não é. Na teoria é muito fácil, na prática é diferente. Então é importante que a gente sempre tome muito cuidado para, quando falarmos de perdão, para que a gente não tenha em mente algumas respostas que não necessariamente correspondem à realidade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente pode
acabar interpretando o perdoar como desculpar o crime do outro. E que, por estarmos desculpando o crime do outro, este crime não deve merecer correção. Isso não é verdade. Um outro erro que também é muito comum de acontecer e muito comum da gente dar essa interpretação equivocada é achar que quando a gente perdoa, a gente está sendo conivente com o erro alheio. Isso também é um equívoco, né? Perdoar não é fácil. Ah, mas eu posso até perdoar, mas eu não esqueci o que ele fez para mim. Isso é muito comum e é muito natural que isso aconteça, né? Então, um outro aspecto que a gente tem que ter em conta é do esquecimento da falta. A gente pode até aproveitar né, nesse momento e relembrar aí um ditado popular que diz, né, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Realmente, quem sofre um crime, quem sofre uma agressão, uma ofensa, sabe o quanto que lhe dói, né, aquele fato, aquela situação, o quanto lhe traumatiza o corpo e a alma. Então, não é fácil realmente esquecer. E o esquecimento faz parte desse processo de perdão. Mas lembrem-se, esquecimento e perdão não acontecem necessariamente no mesmo momento. O perdão é um sentimento. E o esquecimento, a gente pode colocar no plano de um fenômeno fisiológico da memória. Ou seja, os dois não vão acontecer ao mesmo tempo. Então, o perdão é aquele ato em que nós não devolvemos, não revidamos uma ofensa, a uma atitude agressiva que nos atinge. E o verdadeiro perdão requer o esquecimento emocional do fato. Ou seja, a gente pode até lembrar e relembrar atos passados, mas como um aprendizado, sem gerar qualquer tipo de ressentimento. E olha que interessante. Quando a gente fala de ressentimento, a nossa língua portuguesa até nos ajuda aí nesse processo. A gente acabou de falar ressentimento. A palavra ressentimento, ela significa justamente sentir novamente uma emoção, uma sensação, reviver uma mágoa, uma tristeza, ou seja, ressentir, sentir duas vezes. É isso que a gente não pode permitir quando realmente a gente assume de que estamos perdoando alguém. Então, voltando para a questão, esquecer uma agressão, uma atitude contra nós, é um processo que vai levar aí um tempo. Vai levar um tempo. É natural que leve. É natural que a gente, no momento que a gente encare o nosso agressor, né, que a gente veja, que a gente presencie novamente aquela pessoa que nos feriu, é natural que a gente sinta uma reação. Porque isso é um fenômeno psicofisiológico. Então a nossa mente vai recordar a situação, vai relembrar a situação, e o nosso corpo pode reagir. Mas à medida que nós vamos nos desfazendo desse sentimento e não nos ressentindo, quando nós não cultivarmos mais aquela aquela sensação de raiva, aquela aversão pelo nosso ofensor, essas memórias elas vão se apagando naturalmente. E essas mágoas também vão se desfazendo. No momento em que a gente sente de fato que nós estamos perdoando, com verdade no coração, a gente consegue, ao longo do tempo, fazendo com que esses sentimentos
essas sensações vão se desfazendo. E cada um tem o seu tempo. Mas, acima de tudo, é importante que a gente realmente perdoe como sentimento verdadeiro. E aí a gente fica pensando, né? Vamos perdoar, é importante esperar também que as pessoas nos perdoem. Por isso, a gente retorna ali no começo da nossa conversa. As pessoas falham conosco, mas também nós falhamos com elas. Então, nós estamos numa caminhada juntos entre erros e acertos. Esse é o nosso processo do momento. Então, só para a gente finalizar a nossa reflexão, eu vou ler um trecho das palavras de Jesus que estão escritas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então vejam, temos que perdoar, mas temos que aproveitar esse momento que nós estamos agora. Que esse é o momento da gente buscar reconciliação, buscar o entendimento, buscar o diálogo, pedir perdão e perdoar também. Pedir perdão não é motivo de vergonha. Errar, todo mundo erra. Se nós tivermos a oportunidade de recuperar essas situações muitas vezes difíceis, de brigas, de desentendimentos, de ofensas, agora, enquanto estamos aqui, a gente dá um passo imenso para a nossa evolução espiritual e para resolver questões que talvez a gente tivesse que esperar muitas e muitas outras encarnações para resolver. Então, nosso convite de hoje é para que a gente possa refletir justamente sobre o amor e o perdão, para que a gente possa aí buscar sermos mais brandos, mais capazes de sermos misericordiosos com aqueles que estão à nossa volta e que erram tanto quanto a gente. Que possamos saber aproveitar esse tempo que nós estamos aqui nesse planeta para perdoar, para pedir perdão naqueles que a gente tenha ofendido, enquanto ainda há tempo. Vamos lembrar da nossa oração do Pai Nosso, a gente acabou de fazer. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Deus só vai nos perdoar se realmente Ele perceber que nós podemos oferecer isso também para as pessoas. Só assim que a gente vai conseguir construir e sustentar a nossa leveza e a nossa paz interior. Então, fica essa reflexão para a nossa semana. Nós vamos seguindo agora para a nossa preparação da nossa assistência espiritual, né? Nós vamos, nesse momento aí, fechando os nossos olhos, vamos sentando confortavelmente aí na nossa cadeira, no nosso local, mentalizando nesse momento as nossas necessidades, da mesma forma as necessidades dos nossos irmãozinhos de quatro patas, nossos pets, rogando mais uma vez a Jesus Cristo que possa nos envolver num abraço amigo, com a sua luz e com a sua energia. Jesus Cristo que nos conhece tão bem, que sabe das nossas dores,
conhece os nossos desafios, conhece a nossa vida. Nós pedimos hoje, Mestre, que possamos receber suas bênçãos, que elas possam percorrer os nossos corpos, higienizando, curando células, fortalecendo o nosso organismo, reforçando a nossa fé e a nossa esperança. Vamos respirando profundamente nesse momento. Vamos absorvendo essas boas energias. E vamos direcionando agora as nossas mãos para os recipientes com água, mentalizando que nela são projetadas as energias necessárias para o alívio das dores, para o nosso fortalecimento, para o equilíbrio, para a nossa saúde e também para a saúde dos nossos amiguinhos pets. Vamos doando as nossas melhores energias, com muita alegria, com muita gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade de doar essas boas energias aos nossos irmãozinhos, nossos companheiros de caminhada. E assim, com esse sentimento de gratidão a Deus por termos recebido tão boas energias, nós vamos também compartilhá-las, porque vamos lembrar da oração de São Francisco, em que ele diz que é dando que nós recebemos, nós também vamos doar agora, vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando muita luz a todas as nações, todos os países, vibrando o diálogo, a fraternidade, a solidariedade, principalmente nos países que passam por guerras, por crises sociais, humanitárias. Nós vamos vibrando pelo nosso país, o Brasil, vibrando pelos nossos governantes, vibrando pelos nossos dirigentes, vibrando por todos aqueles que estão nesse momento em situação de rua, pelos animaizinhos abandonados nas ruas, pelos irmãos encarcerados nas grades físicas, outros tantos encarcerados nas grades dos vícios, dos maus pensamentos. Vamos vibrando muita luz, vibrando pelos nossos parentes, nossos irmãos mais próximos, vibrando por aqueles que sabemos mais necessitados nesse momento, nos hospitais, nos centros cirúrgicos. Vibremos pelos nossos lares e vibremos também por nós mesmos, para que possamos estar sempre em equilíbrio, protegidos, com saúde. Vibremos pelos nossos irmãozinhos, pelos pets. E assim, nós agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade do exercício da caridade, de poder dar e receber tanto carinho, tantas boas energias. Nós vamos aqui deixando um agradecimento em especial a todos vocês que sempre nos acompanham, desejando a todos uma semana repleta de saúde, repleta de perdão, e que a luz do nosso Divino Mestre nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.